Olá, sétimo ano, tudo bem? Olha só, esta semana, na verdade, é efetivamente a nossa terceira semana desde que começamos aí as atividades remotas, né? Até porque a semana passada nós não tivemos nosso contato, né? Por conta do feriado aí de São Pedro. Mas, né, esta semana nós vamos dar continuidade e hoje nós vamos corrigir o exercício do capítulo 2, né, que falou aí sobre atmosfera, e em seguida nós vamos entrar no conteúdo do capítulo 3 do livro didático de vocês, tá bom? Então vamos começar aí com essa questão 1, que trata o seguinte, ó. Ele diz assim: observe o gráfico. Ele representa a composição de 100 litros de ar seco na troposfera. Né? Então, aí tem o gráfico, e aí ele diz o seguinte, ó, quadrados pintados de cinza escuro, aí 78% de um tipo de gás. Então, todo esse aqui, não é isso? Quadrados brancos, 21% de outro gás, né? Que é esse aqui. E o único quadrado cinza, menos de 1% de um grupo de gases. Quando nós estudamos a composição do ar, né? E um ar natural, até porque o ar poluído ele vai aí sofrer influência de gases poluentes, né? Tanto na sua quantidade quanto na composição. Então, a gente não vai falar de um ar poluente, a gente está falando de um ar natural, tá bom? Então, quando a gente estudou a composição do ar natural, a gente viu que 78% do ar era composto aí de nitrogênio, 21% do gás oxigênio e 1% de gás carbônico, vapor de água e outros gases, né? Então, foi isso que a gente estudou lá. Então, ele diz aqui na questão o seguinte: sobre os tipos de gases e sua quantidade em relação a 100 litros de ar, podemos afirmar que, letra A, o gás em menor quantidade é o gás oxigênio. Não, o gás em menor quantidade não é o gás oxigênio, né? Pelo que a gente estudou ali, está para o gás carbônico, né? Vapor de água, tá bom? Letra B. O gás em maior quantidade é o gás nitrogênio. Parece que a gente já encontrou a resposta. Mas vamos ler as outras alternativas. Letra C. O gás em maior quantidade é o gás carbônico. Não, né? Não, ele é o que se apresenta em menor quantidade no ar natural. E aí, a letra D diz o seguinte, ó. O gás em maior quantidade é o gás oxigênio. Não, é o que a gente pensa, né? Quem não estudou vai pensar que o oxigênio é o que se apresenta em maior quantidade mesmo, né? Mas é o gás nitrogênio. Então, a afirmativa correta aqui seria a letra B. É a letra B, tá bom? Vamos para a segunda questão. A segunda questão também super facinha, né? Ela diz assim, ó. O ar é formado por uma mistura de gases. Né? Assim, associa esses três gases com as frases a seguir. Então, nós temos aí gás nitrogênio, gás oxigênio e gás carbônico. Letra A. Gás utilizado na respiração. Olha só, gente. A gente utiliza o gás oxigênio. Quando a gente inala, a gente inspira. A gente utiliza o gás oxigênio, tá? Porque esse gás oxigênio, quando adentra nas nossas vias respiratórias, cai na corrente sanguínea, vai para as células e aí lá nas células ele vai ser utilizado na respiração celular, tá bom? E a gente expira, elimina o gás carbônico. Então a gente não utiliza esse gás carbônico não. A gente elimina justamente porque ele é tóxico. Então não é interessante estar dentro do nosso organismo, tá bom? Então a letra A, gás utilizado na respiração, é o gás oxigênio, tá ok? Letra B, sua presença é indispensável para que haja combustões. O que é a combustão? Combustão é a queima, gente. Né? Então, para que haja combustão, tem que ter combustível e tem que ter comburente. Combustível é a substância a ser queimada e comburente é a substância que propicia, que condiciona a combustão. E o oxigênio é o principal comburente, tá? Sem oxigênio não tem combustão, não tem fogo, não tem queima, tá ok? Então, letra B, oxigênio. A letra C diz assim: gás presente no ar em pequena proporção. Dos que nós temos aí é o gás carbônico, que se apresenta em menor proporção. E a letra D, gás mais abundante no ar só pode ser o nitrogênio. 78% do ar é composto de nitrogênio, não é verdade? Então, letra D, nitrogênio, tá bom? Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz assim, ó.
Considerando o ciclo do nitrogênio, explique como os animais obtêm substâncias com nitrogênio se eles não conseguem assimilar esse nitrogênio diretamente do ar. Olha só, gente. Quando nós vimos o capítulo 2, nós vimos o ciclo do nitrogênio, né? E nesse ciclo do nitrogênio tinha o seguinte, estava lá o nitrogênio atmosférico, né? O N2, e aí esse gás nitrogênio é fixado, né, por bactérias que estão presentes nas raízes de plantas leguminosas. O que são plantas leguminosas, professora? Feijão, ervilha, lentilha, as leguminosas, né? E aí essas bactérias fixam esse nitrogênio ele é transformado em íons de amônia. Esses íons de amônia é convertido em nitrito por bactérias nitrificantes, que é convertido em nitrato, também por bactérias nitrificantes, né? Íons de amônia, nitrito e nitrato são compostos nitrogenados, ou seja, que tem nitrogênio na sua composição, tá bom? Esse nitrato aqui, ele é assimilado pela planta. Então, quando a gente se alimenta dos vegetais, a gente está assimilando o nitrogênio, porque a gente não consegue assimilar o nitrogênio a partir da respiração. O nitrogênio até entra, ó, mas ele sai do mesmo jeito que entrou, ele não é fixado no nosso organismo, tá? Ele não é assimilado pela respiração, mas quando a gente se alimenta de vegetais, aí sim a gente está assimilando esse nitrogênio, tá bom? E ainda no ciclo do nitrogênio foi que nós vimos que os nossos resíduos, né? E quando a gente morre também, que é decomposto, ocorre aí a transformação, né, das proteínas em íons de amônia, porque proteína é formada por nitrogênio. A gente precisa do nitrogênio para formar proteína no nosso corpo. Lá na aula eu falei para vocês, né? Nosso corpo tem muita proteína e de diversos tipos de proteínas. E esse nitrogênio também é importante para formar os ácidos nucleicos, né? O DNA e o RNA, o material genético nosso, tá bom? Então, a gente precisa desse nitrogênio para isso. Então, como é que a gente assimila? Através da alimentação, né, dos vegetais. E existem ainda bactérias desnitrificantes lá no ciclo do nitrogênio, que transforma aquele nitrato, que é assimilado pelas plantas, em nitrogênio atmosférico, tá bom? Então, os nitratos também podem ser transformados através de bactérias desnitrificantes em nitrogênio atmosférico. E aí, encerra aí o ciclo do nitrogênio, tá bom? Então, nessa terceira questão, como é que a gente consegue assimilar? Através da alimentação dos vegetais. Alguém também poderia perguntar, como eu falei lá na aula, né? A gente só se alimentando aí de plantas leguminosas que a gente consegue obter aí o nitrogênio? Não. Né? Quem é da agricultura pode confirmar isso. Existe um processo que o pessoal faz, que é a rotação prática, né? Agrícola, que é a rotação de cultura. Né? Então, o pessoal vai lá e cultiva feijão, por exemplo, né? Que é uma leguminosa. O que é que vai acontecer? O solo vai ficar rico em nitrogênio por conta das bactérias fixadoras, né? De nitrogênio que está lá nas raízes das leguminosas. E aí, fixa esse nitrogênio. Depois eu faço a colheita do meu feijão. E aí eu posso plantar, vamos supor, batatinha, né? A batatinha não é uma leguminosa, mas quando eu plantar a batatinha, ela vai absorver o nitrogênio que está ali no solo, que foi enriquecido pelas leguminosas. E aí ela vai deixar o solo pobre em nitrogênio. Faço a colheita da batatinha e em seguida eu planto outra leguminosa para enriquecer o solo novamente. Isso aí se chama rotação de cultura, tá bom? Vamos para a quarta questão? A quarta questão diz o seguinte, ó. A destruição da camada de ozônio é um problema muito preocupante, pois essa região da estratosfera possui um papel importante na absorção de grande parte da radiação ultravioleta, que é o UV, né, do Sol, que poderia causar grandes danos aos seres humanos. Entre esses danos, podemos apontar, exceto, então, temos aí alguns danos, né, que podem ser ocasionados por conta dos raios ultravioletas danosos, né? E aí, quais são eles e qual desses aí não é ocasionado por esses... Não é um dano que é ocasionado aí pelos raios ultravioletas danosos. Então, câncer de pele nós sabemos que é, né? Você ficar exposto, muito exposto ao sol, você pode vir a desenvolver queimaduras e câncer de pele.
Envelhecimento precoce da pele também. A letra C nós temos aí, ó, osteoporose, e a letra D, catarata. A osteoporose é o desgaste do osso, gente, tá bom? O desgaste ósseo. E a catarata é um dano ocasionado na lente do nosso olho, o cristalino. Esse cristalino, ele fica opaco. O cristalino é a lente do nosso olho, então ele fica opaco, é a opacidade do nosso cristalino, tá? Que é ocasionado por raios ultravioletas danosos, tá bom? Então, a alternativa aí que a gente poderia marcar seria a osteoporose. Exceto, entre esses danos, exceto a osteoporose, não é ocasionada aí pelos raios ultravioletas danosos, tá bom? Vamos para a quinta questão. A quinta questão diz o seguinte, gente. Quanto à camada de ozônio, marque a alternativa incorreta. Bom, a gente sabe que a camada de ozônio, né, ela retém ali os raios ultravioletas danosos, né, é formada pelo gás ozônio, que é o O3, e que ela vem se destruída, né? Essa camada de ozônio, ela tem algumas regiões que são menos densas e que permitem a passagem aí de alguns raios ultravioletas danosos, tá bom? Vamos às alternativas para a gente marcar. Ele quer que a gente marque a alternativa incorreta em relação à camada de ozônio. Letra A. Desde 1987, em decorrência do Tratado de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, que a produção, uso e emissão desses gases diminuíram bastante. É verdade. Desde lá do Tratado de Montreal, né, que os países vêm contribuindo aí para a redução, né, de gases que venham a ocasionar a destruição da camada de ozônio. Letra B. A destruição da camada de ozônio deve-se aos clorofluorcarbonetos, também chamados de CFCs. Exato, corretíssima essa afirmativa também. Letra C. Os clorofluorcarbonetos, CFCs, liberam partículas de cloro que, por sua vez, atacam o ozônio, transformando-o em gás oxigênio. Corretíssimo. O que é que acontece? O ozônio, gente, é o O3, né? São 3 átomos de oxigênio, que são ligados por ligações químicas, tá bom? E aí, o que é que acontece? Os clorofluorcarbonetos liberam cloro que quebra essas ligações, transformando o O3 em O2, que é o oxigênio, o gás oxigênio, que não tem poder de absorver os raios ultravioletas danosos. Então, essa afirmativa também está correta. Eita, então deve ser a D, né? Só tem ela. Mas vamos lá. A camada de ozônio é responsável por absorver todos os raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Olha, a gente tem que ter cuidado com isso aí, porque quando ele diz assim, essas alternativas que generalizam, sabe, ou que dizem assim, apenas tal, então, ou todos, a gente tem que ter cuidado, tá bom? Na verdade, a camada de ozônio é responsável por absorver todos os raios ultravioletas? Não, ela não absorve todos os raios ultravioletas, tá bom? Alguns raios, eles chegam à superfície e que são importantes também. E outros que vêm a causar danos aí por conta, né, dessas regiões menos densas aí da camada de ozônio, tá ok? Então, a afirmativa incorreta é a letra D. Na sexta questão, ele diz o seguinte: o efeito estufa, apontado como causador de profundas alterações climáticas em escala global, é associado à geração de energia a partir de... Olha só, gente. Na verdade, o efeito estufa é um processo natural. É um fenômeno natural, tá ok? Ele aquece, ele retém parte do calor do Sol e aquece o nosso planeta. Isso aí é importante, tá bom? Só que existem algumas formas de liberação de gases que intensifica o efeito estufa e causa um superaquecimento. Uma dessas condições aí é justamente a combustão, queima de combustíveis fósseis, tá ok? Queimadas, lançam gases que vão justamente intensificar o efeito estufa. Então, a afirmativa correta aí é a letra A, né? Ele diz aí, ó, o efeito estufa, apontado como causador de profundas alterações climáticas em escala global, é associado à geração de energia a partir de combustíveis fósseis, tá? Tais como o petróleo, né? A letra B diz o seguinte: usinas eólicas, né? Usinas que geram energia a partir do vento. Isso aí não vai causar problema. Letra C, painéis solares. Geração de energia a partir da retenção do calor do Sol, gente. Não vai, né? São as placas solares que hoje
pessoal aí já está comercializando, né? E a letra D, usinas nucleares. Também não, é a letra A afirmativa aí, correta, né? Através dos combustíveis fósseis que intensifica aí esse efeito estufa. A questão 7, ele diz o seguinte, achei bem interessante essa questão, adoro charge. Ele diz assim, ó, o efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a elevação média das temperaturas do planeta, tá bom? Esse fenômeno é um processo. Aí, vamos lá. Aí tem essa chargezinha, né, que é uma charge ironizando o efeito estufa e o aquecimento global. Tem aí em cima, né, o aquecimento global e o planeta Terra aí simulando uma panela de pressão, né, que pode vir a explodir aí a qualquer momento. É muita pressão, viu? E aí, quando eu falo muita pressão mesmo, o ser humano ele não está cuidando da sua casa, não, né, do seu planeta. Então ele diz o seguinte, ó, esse fenômeno é um processo, né? Aí ele diz aí, letra A, natural, o efeito estufa é um processo natural, porém intensificado pela ação humana. Parece que essa é a alternativa, mas vamos ler as outras, né? Letra B, é um processo artificial, ou seja, resultado direto da interferência antrópica sobre o meio. Ações antrópicas são ações ocasionadas pelos seres humanos. Mas é um processo artificial o efeito estufa? Não, né? Letra C. Recente, não havendo registros de sua existência em épocas geológicas antigas. Por favor, né? Letra D. É um processo natural, sem relação com as práticas sociais. É lógico que não, né? Tem muita relação. Então, a afirmativa correta aí é a letra A. É um processo natural, o efeito estufa, porém intensificado pela ação humana. Olha só, gente, nós sabemos que existem duas formas de se lançar o gás carbônico, né? Especialmente o gás carbônico na atmosfera. O gás carbônico ele vai intensificar, né? Se ele for lançado em grande quantidade no ar atmosférico. Então, existem duas formas, a forma natural e a forma artificial. A forma natural é como? Através da respiração. Quando a gente inspira, a gente inala o oxigênio, ó, e elimina o gás carbônico. Os seres vivos respiram. Então, é a forma natural de lançar esse gás carbônico que vai ser lá absorvido pelas plantas para o processo, né, da fotossíntese. Isso é natural. Outra forma é quando a gente morre, né? Quando os seres vivos morrem e são decompostos. No processo de decomposição também é lançado gás carbônico no atmosférico. Mas aí a forma artificial é através da combustão, não é isso? Então, através da queima de combustíveis fósseis, das queimadas, lança gás carbônico em demasia, né, no ar atmosférico e aí intensifica, né, o efeito estufa. E aí vem o superaquecimento. A oitava questão tem tudo a ver com o que eu estou falando. Ele diz o seguinte, ó, o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera promove a intensificação do efeito estufa e, portanto, o aquecimento global. Assim, cite duas consequências desse processo. Gente, duas consequências do aquecimento global. Vamos ser bem práticos. Olha só, derretimento de geleiras. Ocorre o derretimento de geleiras, aumenta o nível do mar e avança nas regiões, essa água avança nas regiões litorâneas e aí causando alguns desastres, né? As pessoas ali que moram naquelas regiões litorâneas, na região litorânea, elas vão ser desabrigadas, vão ser mortas, né? Dependendo do processo. Então, esse é um problema. E o outro, o aquecimento também pode levar à extinção, à morte e extinção de algumas espécies de seres vivos, animais ou vegetais, né? Por exemplo. Então, o ser humano, ele precisa, como eu disse, cuidar mais da sua casa. Ele precisa entender que para ele sobreviver, não precisa destruir. Muito pelo contrário, se ele destrói o meio ambiente, ele vai estar se autodestruindo. Ele quer se desenvolver, mas ele pode se desenvolver através de um processo que nós chamamos de sustentabilidade. Ele pode ter o seu desenvolvimento econômico, porém preservando e conservando o meio ambiente. Só assim ele vai conseguir viver por mais tempo aqui nesse plano terrestre. Tá bom, gente? Finalizamos aí a nossa correção do nosso exercício 2 e vamos agora
para o nosso próximo conteúdo. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.